Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal, sou o Júnior. Na descrição do vídeo tem o conteúdo da matéria de hoje e a sua marcação do tempo. Caso ache que está muito devagar a fala, experimente aumentar a velocidade do vídeo para 1,5 ou 2. E vamos à explicação de paralelismo de retas e caso goste do vídeo, compartilhe com outros estudantes, amigos e familiares, além de se inscrever no canal. Paralelismo de retas. Duas retas distintas são paralelas quando, estando contidas no mesmo plano, não possuem nenhum ponto comum. Então aqui, essas retas, mesmo que elas sejam prolongadas, elas não se cruzarão. Então, não, por exemplo, se essa reta aqui tivesse um pouquinho mais para cima, essa ponta aqui, e aqui, consequentemente, estaria descendo a inclinação, né? Então, quando a gente fizesse o prolongamento dela, prolongasse essa reta, ela em algum momento ela se cruzaria com essa, então ela não é uma reta paralela. Nesse caso aqui, ó, nós podemos prolongar que não vai haver nenhum ponto em comum entre essas duas retas, retas R e S. Em momento algum do prolongamento haverá um cruzamento entre elas. Então, por isso que elas são retas paralelas. Há uma afirmação importante sobre retas paralelas que não é demonstrável. Ela é simplesmente aceita como verdadeira. Quando isso ocorre, como já vimos, dizemos que a afirmação é um postulado. Postulado de Euclides. Por um ponto fora de uma reta, existe uma única reta paralela à reta dada. Observe então que, no plano que contém a reta A e o ponto P, todas as infinitas retas que passam por P interceptam a reta A, com exceção de apenas uma reta, que é a paralela a A. Então aqui nós temos um plano, temos o ponto P, daí saem várias retas que interceptam a reta A, porém existe uma reta que passa pelo ponto P que não vai interceptar A, que vai ser o quê? A única reta que é paralela à reta A, então a reta R. Então, o postulado de Euclides nos afirma que, por um ponto fora de uma reta, existe uma única reta paralela à reta dada. Então, todas as outras retas que saem de um ponto, elas vão cruzar a reta A, né, nesse ponto que está fora da reta A, com exceção de uma única reta, que nesse caso aqui foi chamada de reta R. Observação. Duas retas coincidentes também são paralelas. Neste caso, elas têm todos os pontos em comuns. Ou seja, do que seriam duas retas coincidentes? Seria, por exemplo, a reta R e a reta A. Pegasse a reta R aqui, ó, e colocasse exatamente sobre a reta A. Então aqui nós teríamos duas retas, uma sobre a outra, e aqui nós teríamos marcação da reta A e a reta R. Então isso seria uma reta coincidente, né? Então elas também são paralelas. Só que nesse caso todos os pontos delas são incomuns. Então duas retas são coincidentes quando todos os pontos da primeira também são pontos da segunda e vice-versa. É comum encontrar autores que afirmam que duas retas são coincidentes quando possuem dois ou mais pontos em comum. Esse tipo de relação é baseado no resultado da geometria, que se duas retas possuem pelo menos dois pontos em comum, então todos os pontos da primeira são pontos da segunda. Paralelas com transversais. Dadas duas retas paralelas, chama-se reta transversal qualquer reta que intercepte ambas as paralelas. Essa transversal determina, na interseção com uma das paralelas, 4 ângulos, e na interseção com a outra paralela, mais 4 ângulos. Então aqui nós temos duas retas, as retas R e S. Aqui nós temos essa simbologia que nos informa que R é paralelo à reta S. E aqui nós temos a transversal, que corta tanto a reta R quanto a reta S, e ao cortar as retas, ele forma 4 ângulos com cada reta. Então a transversal cortou a reta R e formou 4 ângulos, cortou a reta S e formou mais 4 ângulos. E nessa figura ao lado, certos pares de ângulos recebem nomes especiais. Então nós temos os primeiros ângulos que são correspondentes. Então nós temos os ângulos A e M, que estão aqui, ó. Então o A corresponde ao ângulo M, eles estão na mesma posição, né, no mesmo quadrante, podemos dizer assim. Por exemplo, aqui a reta R e a reta S, então ele está na parte superior direita do corte da transversal. O B e o N na parte superior esquerda do corte da transversal com as retas. O C e o P na parte inferior esquerda do corte da transversal com as duas retas. E o D, o ângulo D e o ângulo Q na parte inferior direita do corte da transversal com as duas retas. Então eles são correspondentes, né? Então se nós pegarmos aqui esse aqui inferior e levarmos para cima na outra reta, eles vão estar nas mesmas posições, né? O Q e o D na mesma posição, o A e o M, o C e o P, o N e o B. Então ângulos correspondentes.
Nós temos os ângulos alternos internos, ou seja, eles são internos porque eles estão entre as duas paralelas, então eles estão compreendidos aqui entre a paralela R e a paralela S, e eles são alternos porque eles estão alternados, né, de um lado e do outro. Então aqui nós temos o C e o M, ele alterna o lado, o C está do lado esquerdo, o M do lado direito. Nós temos aqui o D e o N, então o D do lado direito, o N do lado esquerdo, e os quatro ângulos internos por eles estarem localizados entre as duas retas paralelas. Nós temos os ângulos alternos externos, então da mesma forma, aqui nós temos o A e o P, também estão alternados, né? Um do lado direito ou do lado esquerdo. O B e o Q também alternados, um do lado esquerdo, outro do lado direito. E externos, porque eles estão fora dessa área compreendida entre as paralelas. Eles estão da parte superior de uma reta e na parte inferior da outra reta, como se fosse a parte externa abrindo, né? Então ele não tem uma outra reta entre eles, né? Que, tipo assim, ele não está compreendido entre essas duas retas que está sendo comparado. Então, na comparação com essas duas retas, porque ele poderia até ter uma outra reta, né? Poderia ter aqui uma terceira reta paralela, mas aqui nós estamos fazendo a analogia dessas duas retas. Então, relacionado a essas duas retas, mesmo que tivesse outras retas para cima, seria feito através dessas retas. Então, comparado esse ângulo com o outro ângulo dessa outra reta, eles estariam na parte externa, porque eles não estão compreendidos entre as duas retas. Então, o A e o P, o B e o Q. Ângulos colaterais internos. Então, eles estão do mesmo lado, colados, né, no mesmo lado, como se fosse um ao lado do outro, e estão na parte interna. Então, eles estão aqui na parte interna, compreendido entre a reta R e a reta S, por isso que são ângulos colaterais internos, e colaterais porque eles estão um ao lado do outro, do mesmo lado. Então, o D e o M, e o C e o N. Então, C e N do mesmo lado, um ao lado do outro, do mesmo lado, e interno por estarem entre as duas paralelas. O M e o D da mesma forma. E nós podemos observar aqui que o M e o D, assim como o C e o N, são ângulos suplementares, ou seja, a soma do M com o D é igual a 180, a soma do N com o C também é igual a 180. Agora nós temos os ângulos colaterais externos, então eles estão aqui, né, um do lado do outro, né, do mesmo lado, assim, do mesmo lado, né, na parte externa, ou seja, ele não está compreendido entre as duas paralelas. Então ele estaria como se fosse nas extremidades das retas paralelas, né? Esse aqui na extremidade superior, esse aqui na extremidade inferior. Então o P e B, e o A e o Q. Ângulos colaterais externos. Estão do mesmo lado e na parte externa. E da mesma forma como os ângulos colaterais internos, o A e o Q, os dois ângulos são suplementares, o A é suplementar, é o suplemento do Q, então a soma deles dá 180, assim como o B e o P também são ângulos suplementares, e a soma de B com P também é igual a 180 graus. Agora, vamos estabelecer as relações de tamanhos entre dois ângulos de um mesmo par. Para isso, temos o seguinte teorema. Teorema fundamental do paralelismo de retas. Duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal determinam ângulos correspondentes congruentes, isto é, de mesma medida. Então aqui nós temos que o ângulo A ele é correspondente ao ângulo M. E por ser congruente, ou seja, se eles são correspondentes, eles são congruentes, ou seja, possuem o mesmo valor. Então A é igual a M. A é igual a M. Assim como M é igual a X. Aqui da mesma forma, nós temos aqui também, tanto U e V são paralelas, quanto R e S são paralelas, conforme nós temos aqui nessa simbologia, né? R é paralela a S e V é paralela a S. Então, se nós colocarmos aqui nessa paralela, essa daqui como sendo a transversal, o M é correspondente a X. Logo, eles são congruentes e possuem o mesmo valor. Assim como o M é congruente com A, é correspondente a A e congruente, então tanto A é igual a M, quanto M é igual a X, quanto X é igual a A. Na figura ao lado, nós temos que B é igual a N, C é igual a P, D é igual a Q e A é igual a M.
Então nós temos aqui que A é igual a M, C é igual a P, B é igual a N, D é igual a Q. E nós também sabemos que os ângulos opostos pelos vértices também são iguais, né? Então o ângulo oposto pelo vértice tem o mesmo valor. Então B é igual a D, que vai ser igual então, porque se B é igual a N e aqui ele é igual a D, então N também é igual a D. Então os ângulos B, D, N, Q possuem o mesmo valor. Assim como os ângulos aqui opostos pelo vértice possuem o mesmo valor, então C é igual a A, então, e o C é igual a P, porque ele é correspondente, assim como A é igual a M, que é correspondente, então esses quatro ângulos também são iguais. C é igual a A, que é igual a M, que é igual a P. Então, duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal determinam ângulos alternos congruentes. Então, nós temos aqui, ó, x é igual a y e y é igual a z. Até porque aqui, como eles são correspondentes, né, os ângulos, ó, o x ele seria equivalente a esse ângulo aqui, correspondente a este ângulo, já que R e S são paralelas, conforme essa informação aqui tem a transversal, então x seria correspondente a este ângulo, que é oposto pelo vértice com o ângulo y, logo possui o mesmo valor. Então esse ângulo seria igual a este, e esse é igual a esse por ser oposto pelo vértice, né? Então ângulos opostos pelo vértice possuem o mesmo valor, e aqui também ele nos informa que as duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal determinam ângulos alternos congruentes. Então os ângulos alternados são congruentes. Assim como o Z corresponderia a esse ângulo aqui. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos colaterais suplementares, isto é, suas medidas somam 180 graus. Então nós temos aqui os ângulos colaterais internos, y e x, e esses ângulos colaterais internos eles são suplementares, ou seja, x mais y vai ser igual a 180. Internos, porque eles estão compreendidos entre as duas retas paralelas, R e S. Chegamos aos exercícios. Então a gente pede que você tente resolver o exercício pausando o vídeo, né, para fazer o exercício. Assim que você terminar de resolver, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício, solução. Número 1. Na figura seguinte, calcule a medida do ângulo x. Então, ele quer a medida deste ângulo aqui, que é o x. Então, aqui nós temos a informação que este ângulo com este formam 180 graus, ou seja, é um ângulo raso. Então, nós podemos afirmar que 5a menos 48 graus mais x é igual a 180. E também nós temos aqui que este ângulo ele é correspondente a este ângulo aqui, que é o 5a menos 48 graus. Ou seja, esse 3a mais 12 graus é correspondente a 5a menos 48 graus, então nós podemos dizer que eles possuem o mesmo valor. Então 5a menos 48 graus é igual a 3a mais 12 graus. Então, sabendo que as retas R e S são paralelas e que os ângulos de medidas 5a menos 48 graus e 3a mais 12 graus são correspondentes, então, pelo teorema fundamental do paralelismo de retas, concluímos que esses ângulos são congruentes, ou seja, eles possuem o mesmo valor. Então, aqui ele nos informa que R é paralela a S, então a reta R é paralela a S. Então, nós temos que 5a menos 48 graus é igual a 3a mais 12 graus, então 5a menos 48 graus é igual a 3a mais 12 graus, pois são ângulos correspondentes, e os ângulos correspondentes possuem o mesmo valor, então é um igual ao outro. Com isso, 5a menos 3a igual a 12 graus mais 48 graus, 2a igual a 60 graus, 60 graus dividido por 2, a igual a 30 graus. E nós temos também que 5a menos 48 graus mais x é igual a 180 graus, pois aqui nós temos o quê? Um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, e a soma deles vai ser igual a 180 graus. Então, nós vamos fazer o quê? X mais 5a menos 48 graus igual a 180 graus. X vai ficar x mais 5 vezes 30 graus, pois aqui o a vai ser substituído pelo valor que nós localizamos aqui nessa conta anterior, a igual a 30 graus. Então vai ficar 5 vezes o 30 graus, menos 48 graus, igual a 180. Então x mais 5 vezes 30 graus, menos 48 graus, igual a 180. X mais 150 graus menos 48 graus igual a 180. Nós vamos passar a parte numérica do primeiro membro da equação para o segundo membro da equação, ou seja, do lado esquerdo da igualdade para o lado direito da igualdade, e ao mudar
do lado da igualdade, os seus sinais alternam, né? Mudam, né? Se aqui é mais 150, quando ele passar para lá, ele vai ficar menos 150. Se aqui é menos 48, quando ele passar para o outro lado, vai ficar mais 48 graus. Então, nós temos que x igual a 180 graus menos 150 graus mais 48 graus, x igual a 78 graus. Então, 180 menos 150 ficou 30 graus, 30 graus mais 48 graus, 78 graus. Então, este é o valor de x no exercício 1. Exercício 2. Então, pedimos que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 2, e assim que você terminar, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício, solução 2. Determine a medida do ângulo x na figura seguinte. Então, aqui nós temos que as retas A e B, elas são paralelas, e os ângulos de medidas 3y mais 15 graus e 2y menos 5 graus são colaterais, internos. Então, eles estão aqui, ó, entre essas duas paralelas A e B. Aqui nós temos a reta R, que nesse caso aqui ela está fazendo o papel de transversal, ela está atravessando as duas retas paralelas. E aí aqui nós temos os dois ângulos colaterais internos, porque eles estão compreendidos entre as duas retas paralelas A e B. E estão no mesmo lado, né? Colaterais internos. Então esses dois ângulos são suplementares. Então nós podemos colocar o quê? Que 3y mais 15 graus mais 2y menos 5 graus é igual a 180. Com isso nós temos que 5y vai ser igual a 170 graus, pois aqui ficou 15 graus menos 5 ficou 10 graus, 3 mais y mais 2y ficou 5y, o mais 10 graus quando passou para o lado direito da igualdade, para o segundo membro da equação, ele passou com o sinal negativo, ficando 180 menos 10. Então 5y igual a 170 graus, y é igual a 170 dividido por 5, y igual a 34 graus. Agora, analisando as paralelas R e S com a transversal A, observamos que x e 3y mais 15 graus somam 180 graus, pois são também colaterais internos. Então, aqui da mesma forma, pegamos aqui a reta S e a reta R, que são paralelas, e a transversal A, nós temos aqui o quê? Dois ângulos colaterais internos. Internos porque estão compreendidos entre as duas paralelas, e colaterais porque estão do mesmo lado. Então, nós temos aqui que x e os ângulos colaterais internos, eles somados dão 180 graus, então 3y mais 15 graus mais x vai ser igual a 180 graus. Nós vamos ter que x mais 3 vezes 34 graus, porque o y vai ser substituído por 34 graus, que nós achamos aqui na conta anterior. Então vai ficar x mais 3 vezes 34 graus mais 15 graus igual a 180 graus. Então vai ficar x mais 102 graus mais 15 graus igual a 180 graus. X vai ser igual a 180 graus menos 117 graus. Então aqui vai dar 117 mais 117. Quando eles passarem para o lado direito do sinal de igualdade, para o segundo membro da equação, ele vai passar com o sinal negativo. 180 menos 117, x vai ser igual a 63 graus. Então chegamos à resposta também de x no exercício 2. Exercício 3. Então a gente pede que você tente resolver o exercício 3. Ele é um pouquinho mais complexo. E após você terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play, né, que você pause o vídeo para poder resolver o exercício, e após terminar que você possa dar o play para acompanhar a solução do mesmo. Exercício, solução 3. Determine a medida do ângulo x na figura seguinte. Então aqui, ó, pelo vértice do ângulo x, nós vamos ter que traçar uma reta T auxiliar, que vai ser paralela a R e, portanto, também vai ser paralela a S. Pois aqui nós temos a informação que R é paralela a S. Então, se nós traçarmos uma reta aqui auxiliar paralela a R, ela também vai ser paralela a S. E essa reta ela vai dividir o ângulo x em duas partes. Então, nós vamos dividir o ângulo x em duas partes. Porém, essa reta ela não é uma bissetriz, que vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Ela vai dividir o ângulo em duas partes que não necessariamente serão iguais. Pode ser que dê certo de ser as duas partes umas iguais à outra, mas pode ser que não. Então, a princípio, nós temos o quê? Que vamos ter que colocar letras diferentes, pois nós não sabemos se vai dividir ao meio. Então, nós temos aqui a reta paralela T, paralela a R e a S, a reta T paralela a R e a S, e dividimos o ângulo x em dois ângulos, uma parte sendo chamada de Y e a outra parte chamada de Z. Com isso,
a gente pode observar que para as retas paralelas R e T, os ângulos de 140 graus e Y são colaterais internos. Logo, 140 graus mais Y é igual a 180 graus, e Y vai ser igual ao quê? Aos 180 graus menos 140 graus, que vai ser igual a 40 graus. Então aqui nós estamos vendo o quê? Que ao traçarmos aqui a reta T, nós temos aqui que esse ângulo é 140 graus. Então, quando nós temos aqui a paralela, nós fazemos aqui o prolongamento dessas retas, nós vamos ter que esse ângulo aqui todo compreendido, o Z mais essa parte aqui, ó, vão ser equivalentes, ou seja, 140 graus. E esse Y com esse ângulo aqui forma 180 graus, então nós temos que Y mais 140 vai ser igual a 180. Então aqui ó, nós vamos prolongar a reta T e vamos prolongar essa transversal, para que vocês possam ter uma melhor visualização. Então aqui ó, esse ângulo compreendido aqui, ó, daqui até aqui, ó, ele é correspondente a este ângulo aqui. Se ele é correspondente, ele possui o mesmo valor. Então, isso aqui tudo vale 140 graus. Se isso aqui tudo vale 140 graus, e aqui nós temos um ângulo raso de 180 graus, y mais 140 graus igual a 180 graus. Então, chegamos ao valor de y, que vai ser igual a 40 graus. Agora, observando as paralelas T e S, vemos que os ângulos Z e 60 graus são alternos internos. Logo, Z é igual a 60 graus. Então, aqui da mesma forma, a gente fez o prolongamento dessa reta, e nós temos aqui o quê? Que ao fazermos esse prolongamento, nós temos que esse ângulo aqui, ó, ele vem para cá. Aqui nós temos as duas retas, eles são alternos internos, ou seja, são iguais, e também podemos afirmar que ele equivaleria aqui como se fosse oposto, né? Pois ele seria o quê? O ângulo correspondente a este ângulo aqui, ó, também. E ângulos correspondentes a esse aqui seria 60 graus, e ângulos opostos pelo vértice possuem o mesmo valor. Então, Z é igual a este ângulo. Como este ângulo aqui corresponde a este ângulo, então podemos afirmar que isso aqui vale 60 graus, logo Z vale 60 graus. Assim como, pelo fato do ângulo Z e de 60 graus serem alternos internos, eles estão compreendidos entre as duas paralelas e cada um de um lado, por isso que são alternos, então eles são congruentes, eles são iguais também. Então, Z é igual a 60 graus. Aí aqui dando continuidade, como x é igual a y mais z, porque aqui x era todo esse ângulo, e ao dividirmos pela reta t, nós formamos dois ângulos, um sendo y, outro sendo z. Então nós temos que x é igual a y mais z, y vale 40 graus e z vale 60 graus, logo x equivale, ou x vale 100 graus. Então a resposta do exercício 3 é 100 graus. Bem, pessoal, chegamos aqui ao final do vídeo. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco daquilo que a gente queria, né, para vocês, né, que vocês possam ter absorvido o conhecimento necessário para o paralelismo de retas. E a gente gostaria de deixar para vocês os versículos 23 e 24, que estão no capítulo 3 de Colossenses, que nos diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, que a gente possa sempre buscar fazer o melhor para as pessoas, como se estivéssemos fazendo para o próprio Cristo, né? Servindo a Deus. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, no qual eu irei explicar sobre polígonos.